Bom dia, pessoal. Tudo bem? Ai, gente, peraí. Tentando pôr um filtrozinho aqui, porque 8 da manhã, às vezes a carinha fica, né? Bom dia, Ana, Bianca. Oi, Maria Cecília, Kelly. Bom dia, bom dia, bom dia, todo mundo. Coloquei aí, né, a arte do curso de suplementação. Vocês me pediram tanto, gente, esse curso. Nath, faz de novo, faz um curso avançado dessa vez. A gente quer mais, né? Vocês me azucrinaram tanto a cabeça que saiu de novo o curso de suplementação pediátrica. Agora ele vem nessa versão avançada. Então, assim, tá incrível o curso. São 6 módulos de curso. A gente vai falar sobre suplementação no autismo, no T21, suplementação na gestação, na adolescência, fitoterapia. Assim, tá completíssimo esse curso, imperdível. E hoje eu tô aqui para conversar com 3 pediatras que fizeram o último curso de suplementação, foram alunas da pós-graduação também de pediatria integrativa. E além disso, hoje elas são monitoras do curso de suplementação. Então, o que é a monitoria, né? Elas vão me ajudar aí na confecção de materiais, nas aulas, respondendo dúvidas, né? Quem é aluno da pós-graduação vai ter um grupo exclusivo para tirar dúvidas, é quase uma mentoria mesmo, né? E elas vão estar lá nesse grupo comigo tirando as dúvidas dos alunos. Então eu fiz questão de convidá-las para elas contarem para vocês um pouquinho, para vocês escutarem outras pessoas, não só a mim, de como a suplementação mudou não somente o seu consultório, a sua carreira, né? Mas a vida dos pacientes. E eu até compartilhei aqui nos stories o que a Maria Cecília colocou ontem de um pacientinho dela, né? Que depois da suplementação começou a ganhar mais força muscular e tá super bem nas terapias. Então é isso, tá? É isso que a gente vê, é isso que eu quero mostrar pra vocês aqui, né? Olha, a Liz já entrou, eu vi a Maria Cecília aqui. Eu vou então chamá-las. Meninas, vocês podem me mandar o pedido para participar da live? Oi, Nilza. Opa, temos gastropediatra aqui, pediatra homeopata. Isso aí, gente. Deixa a live rolando aí enquanto vai pro trabalho, enquanto tá terminando o café da manhã. Deixa eu só. Pronto. Agora eu vou esperar elas entrarem. Bom dia, Olá, meninas. olá, bom dia. Além Tudo de tudo, elas são certo? lindas, gente. Adoro. É? Meninas, eu quero que vocês se apresentem. Vou começar com a Liz. Liz, se apresenta, né? Conta um pouquinho. Não, primeiro se apresenta você, depois a Maria Cecília se apresenta e aí a gente começa o nosso bate-papo. Eu sou a Liz, eu sou pediatra formada aqui em Curitiba pelo Hospital Universitário Mackenzie e depois do meu término de residência comecei a procurar outras alternativas para complementar o tratamento dos meus pacientes porque sempre achava que faltava alguma coisa, né? Então entrei nesse mundo aí de suplementação, pediatria integrativa, não saio mais. E depois, mais pra frente, posso falar um pouco mais dessa trajetória. Show. Mai, você, conte pra gente de onde você é. Eu sou Maria Cecília, Lunardelli, sou médica pediatra aqui em Cascavel, Paraná. Me formei e fiz a residência por aqui. E assim, é o que eu sempre falo, sempre tive essa vontade de fazer a mais pelos meus pacientes. E acompanhar, fazer esses cursos desde o início. Eu fiz desde o primeiro curso com você.
Depois eu fui para o outro curso e tô totalmente ansiosa para esse de suplementação avançada. Isso vai agregando muito aos nossos pacientes e assim, a gente vê muito na teoria, mas quando a gente começa a receber esses feedbacks, essas respostas na prática, que muda vidas, muda o dia a dia do paciente, muda a resposta à terapia, muda a alimentação em casa. Isso é gratificante e vai estimulando a gente a estudar mais e mais e aprender e é realmente não sair desse mundo, igual a Alice falou. A gente entra e entra para E ficar. eu achei muito interessante, Max, você falou que, tipo assim, né, você fez o primeiro, fez o segundo, agora vai fazer o terceiro. E aí eu queria até falar um pouquinho sobre isso, porque tem muita gente me perguntando: ah, eu fiz o curso anterior, esse curso é para mim? Eu tá com nome avançado. Será que eu que não sei nada de suplementação, eu vou aproveitar esse curso? E a resposta é sim, porque eu tive cuidado de deixar a base, né, nesse curso e também colocar, né, a suplementação em certas condições clínicas, patológicas, né, aprofundar um pouco mais nos nutrientes. A gente vai ter o doutor Eric falando sobre o cálcio, né, todo o metabolismo, toda a parte metabólica do cálcio e tudo com especialistas, né? Com pessoas que realmente sabem do que estão falando. Então, só aproveitar, ó, que bonitinha, nossa pet, Marisa, é maravilhosa. Só aproveitar a sua fala para poder explicar que esse curso é para todo mundo. É para quem não sabe nada e é para quem já fez as edições anteriores também vai conseguir aproveitar. De vez em quando eu vou vir falar do curso, tá, gente? Eu sei que a gente está aqui num bate-papo para falar dos pacientes, para falar do consultório, mas só para poder lembrar, né? E outra coisa que eu achei bem bacana que você falou, Maria Cecília, é o quanto que esse olhar integrativo e a suplementação, ela muda não somente a vida do paciente, mas da família inteira, né? E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho como que tá sendo isso aí na prática clínica de vocês. E eu vou tentar chamar a Sibila aqui, que deixa eu ver, cadê ela? E uma das coisas que eu acho legal é que assim, a suplementação, ela não é, ela é importante, mas ela não é o fundamental. Ela é ali o toque final, né? Porque é o que você falou de impactar famílias. A gente tem que sempre abordar isso na consulta e isso também você sempre falou nos teus cursos, que não adianta a gente tacar uma suplementação para a criança e não preparar a alimentação, não preparar o intestino, não preparar essa família, a questão do ambiente, de atividade física, de sono. Então, a suplementação realmente é sim a cereja do bolo, como você sempre fala, mas tem que ter as outras coisas alinhadas. E isso tudo você consegue abordar no curso também, né? Os professores falam disso e desde a gestação. Isso é bem legal, porque agregou bastante também nas consultas pré-natais. A gestante se preocupa, as famílias se preocupam e procura a gente desde da gestação mesmo, para começar essa suplementação e mudar a vida desse bebê desde feto ali, desde embrião. Isso aí. Eu já quero falar disso tudo. Ai, Jesus, é muito difícil para mim. Não poder falar tudo de uma vez, mas eu quero que a Sibila se apresente, fala um pouquinho de onde que ela é, e aí eu já vou falar disso tudo aí também. Oi, bom dia, pessoal. Desculpa o atraso. Estamos chegando de plantão aqui. E meu nome é Sibila, eu sou paranaense, mas estou aqui atualmente trabalhando no interior de São Paulo. Eu moro em Santa Bárbara do Oeste, meu consultório é em Americana. E estou muito feliz de estar aqui junto com a Nath, com a Alice, com a Maria. A gente se cruzou aí no mundo, maravilhoso mundo da suplementação. E não sei se quer que fale mais alguma coisa, Nath, já da parte prática. Já está comentando aqui sobre, né, a importância da suplementação, e aí eu trouxe como que isso muda não somente a vida do paciente, mas da família inteira. E aí a Maria Cecília trouxe um ponto fundamental, né, que eu até conversei com vocês e alinhei com todo mundo, que assim, hoje, infelizmente, né, eu acho que em todas as profissões, em todos os lugares, a gente tem profissionais bons, profissionais ruins, profissionais que fazem, né, o que fazem por propósito, por missão, porque realmente querem melhorar a qualidade de vida dos seus pacientes, e aqueles que fazem, né, o que fazem por questões de, eu quero ganhar dinheiro, na minha cidade não tem ninguém que suplementa, então eu quero suplementar. E aí
muitas pessoas têm um certo preconceito, né, sobre suplementação e pediatria integrativa. Esse termo integrativo, né, ele perdeu um pouco da essência dele. Eu já fiz aqui algumas lives falando o que que é ser integrativo em essência. Vocês que foram e são as minhas alunas, vocês sabem que eu falo muito sobre o que é realmente um médico que escuta, um médico empático, né, que não adianta pegar uma receita alopática cheia de corticoide, antibiótico e trocar também por uma receita enorme de questões naturais, fitoterapia, homeopatia, porque não é isso, vai muito além disso. Mas essa live também não é para falar só disso. Mas, voltando um pouquinho do que a Maricília falou, a gente tem ali, eu costumo falar assim, que a suplementação ela pode ser a cereja do bolo, ou ela pode ser a massa também, porque eu gosto muito de trazer, né, a pirâmide de Maslow na infância, feito que eu aprendi com a doutora Lelis, maravilhosa. E na base da pirâmide de Maslow, né, que é uma pirâmide das necessidades humanas, o que o ser humano realmente ele precisa para poder sobreviver, e não só sobreviver, mas alcançar o seu propósito nessa vida. A base da pirâmide são as nossas necessidades fisiológicas, que é alimentação, que é sono, que é higiene, que é vacina, que é dormir, que é beber água. Eu não consigo estar aqui fazendo uma live se eu não fiz xixi na hora que eu acordei, se eu não bebi água, se eu não me alimentei. Então, nesse aspecto, eu penso que a suplementação, ela entra aqui, né? Por quê? E aí eu já vou, né, dar uma esticadinha aqui no assunto. Porque, infelizmente, gente, a gente pensa que as crianças são seres lindos, eles são, né? Saudáveis, que não ficam doentes, né? Que eram para ter uma vitalidade maravilhosa. E eu falo que era para ter, porque infelizmente não é isso que a gente tem visto hoje. Vocês podem falar até muito melhor do que eu, porque vocês atendem muito mais pacientes no consultório, estão nos plantões, né, na emergência, muito mais do que eu. E assim, as crianças elas estão muito doentes. E eu não sei qual que é a opinião de vocês sobre isso, mas eu não acho que seja simplesmente porque a gente ficou 2 anos em pandemia e aí ficou todo mundo em casa e aí usou muito álcool em gel, e tudo contribuiu, com certeza contribuiu. Mas eu quero que vocês falem um pouco, né? Fala dessa questão da suplementação ou que é a base da cereja do bolo. O que vocês têm visto no consultório de vocês em relação à desnutrição barra fome oculta barra deficiência de micronutrientes nas crianças? Me contem aí. Posso falar um pouquinho disso? Eu ainda trabalho no hospital que eu fiz residência, então eu tenho bastante contato, tanto com as crianças do consultório, que os pais já me procuram para suplementar, para prevenir doenças ou para tratar algumas coisas que já sabem que a suplementação ajuda, e tenho contato com essas crianças doentes. Hoje, o que mais me assusta é aquelas crianças com doenças de repetição, onde os pais já passaram por diversos profissionais que ficam assim: não, é normal, tá na escola, bebê de pandemia, primeiro ano de escola, ele vai ficar doente mesmo. Todo mês é assim. Só que não é aquela doença que a gente vê que a criança tem uma certa vitalidade para se curar sozinha. Do tipo, ficou com uma febrinha, um nariz escorrendo, 2 dias melhorou. Não. São quadros muito arrastados, febres prolongadas. E aí, quando eles chegam no pronto-socorro, às vezes, com 3, 4 dias de febre, e a gente precisa pedir exame de sangue, por exemplo, para tentar ver de onde vem esse foco, ou se essa febre está mostrando uma coisa pior, a gente fica assustada já com o hemograma, né? Normalmente a gente tem uma anemia naquele hemograma, uma anemia que muita gente está falando para essa mãe: é transinfecciosa, tá doente, né? E ok, pode ser, pode, mas quem coletou de novo esse exame quando essa criança estava bem, para ter certeza? E aí a gente vai tendo sequela disso. E uma coisa que eu percebo é uma criança que, porque ali no pronto-socorro a gente não vai pedir vitaminas e tudo mais, mas eu vejo assim, a gente pede ali um hemograma que tá com uma anemia hipocrômica microcítica, né, que pro linguajar dos médicos aqui a gente vai pensar numa anemia, principalmente nessa faixa etária, por deficiência de ferro, a gente acaba vendo que quando essa criança vem pro consultório, não é só ferro que falta, né? Ou a gente tem deficiência de muitos outros micronutrientes, ou a gente tem tudo no limite inferior. Então, a gente vê lá ferro, eu vejo muito zinco baixo junto. As vitaminas A e D muito baixas mesmo. Ontem eu peguei uma menininha no consultório com vitamina D de 14.
ela tem 2 anos, ou seja, ela deveria estar suplementando isso até por protocolo e não estava, então uma vitamina D muito baixa. Outra coisa que eu vejo muito baixa é a vitamina C. Todo mundo sabe no papel, né, da vitamina C, isso aí é público, né? Ah, todo mundo sabe, toma vitamina C quando tá gripado. Não é bem assim, mas a gente já sabe intuitivamente o papel da vitamina C nas doenças virais. Então, só para dar uma encurtada, para todo mundo poder falar também, o que eu vejo é que quando a gente começa a suplementar essas crianças, é gritante a diferença em termos de recuperação de doença, de sono. E a questão que você falou ali no começo, né, da família, a gente vê que essa família fica muito mais segura, né? Então, às vezes eu falo, meu Deus, cadê fulano? Sumiu do consultório, será que não gosta mais de mim? Reaparece 6 meses depois. Ai, a gente não vê porque ele tá ótimo. Desde que ele suplementou, ele não teve mais nada. Aí eu falo, ufa, né? A gente vê o resultado. Então, e fora que tem toda uma ciência por trás, mas eu falo assim, a gente precisa abrir o olho para essa outra parte da pediatria que não é ensinada nos hospitais. Porque senão a gente vai deixar O muito a consultório desejar. cada vez mais isso se tornando preventivo, né? E não de doença. Isso é legal. O que eu falo até para os meus colegas, porque é uma coisa que a gente não aprende na faculdade e nem na residência, a questão da suplementação, né? Por isso a importância desses cursos, né? Para pegar e aprimorar. E é muito legal porque os pais estão vindo atrás da gente cobrando isso, sabe? Então, se os pais, se está partindo dos pais querer saber sobre suplementação e querer suplementar o seu filho, porque isso, eu me formei na residência em 2016. Antes, quando eu falava em suplementar ferro, na questão de protocolo, a dose mínima, os pais olhavam torto para mim e falavam, ah, precisa mesmo, vai dar cólica, vai manchar os dentes. Hoje não. Se por acaso passa ali dos 3 meses, algum paciente sem fator de risco, que eu acabo não suplementando ali com 3 meses, vai para 6, os pais falam, ah, doutora, e o ferro? Isso eu acho importante, essa disseminação e essa vontade dos pais quererem suplementar. E não dá, gente. Eu acho que eu falo que quem não sabe o mínimo hoje de metabolismo, né? Às vezes eu falo assim, a gente não está inventando nada, tá no Guyton. Se você abrir o Guyton lá, né, e for ler sobre fisiopatologia, do metabolismo do ferro, enfim, tá lá, entendeu? Se a gente vai fazer um bolo, eu preciso de ovo, eu preciso de farinha, eu preciso de açúcar. Por que o ser humano, tão complexo, com esse tanto de órgão, não vai precisar de substrato, não vai precisar de vitaminas para poder cumprir, né, com todas as suas funções orgânicas, né? Eu vejo muita diferença, é engraçado, eu tô com um consultório, eu sou neonatologista, né, gente? Então eu trabalho em um hospital, eu já vejo lá a deficiência nutricional lá, né, na hora que nasce. Não tem um cartão de pré-natal, e isso independente de ser SUS ou ser convênio. Eu trabalho numa maternidade mista em Campinas, né? Teoricamente uma cidade que era para ter né, se você for pensar em termos financeiros, né, um bom recurso de saúde. Gente, pré-natal desastroso, já começa lá na gestação, então o problema. Aí nasce a criança já deficiente nutricionalmente, uma mãe deficiente nutricionalmente, né? Quando você consegue ainda pegar ali no consultório, no começo, eu tenho visto isso nos meus pacientes, graças a Deus, os que estão sendo bem suplementados, bem acompanhados desde o nascimento. Quando eu vou lá no final do primeiro ano de vida colher os exames, a diferença que tem das crianças que chegam em primeira consulta para mim, já com 2, 3, 4 anos, que nunca colheram exames, que nunca fizeram nada, que já vêm tomando de ciclos e ciclos de antibiótico e não sei o quê. E esses que foram suplementados bonitinho ali, desde o começo, chega lá no final do primeiro ano, você olha, ah, doutora, teve um resfriado, teve uma febre, teve não sei o quê. Mas ficou ótimo, tava comendo, tava brincando, não sei o quê. A questão é que a suplementação, ela não vai vir, que nem você falou, para evitar da criança ficar doente. Não existe isso. As crianças vão ficar doentes. Só que ela ter recurso nutricional, estrutural mesmo, para passar bem por aquela doença. Eu tenho um exemplo vivo dentro da minha casa com 4 aninhos de idade, né? E eu não aprendi isso na faculdade, muito menos na residência de pediatria. Eu aprendi a prescrever sulfato ferroso e adetil, que eu acho que é o que a maioria de nós aqui sai fazendo, né? E quando eu fui vendo que tinha muito mais coisa por trás, e fui estudando, e fui fazendo curso, e fui me aprimorando, gente, o mundo se abre. E a qualidade de vida que a gente traz para essas crianças é impressionante. E a gente vê no consultório, vê no dia a dia. Todo dia recebe uma mãe, o doutor está acabando as vitaminas, nós vamos manter? Como que a gente vai fazer, né? E tal. E não é para... como a Nath colocou muito bem,
não é para viver disso, né? É para a gente cuidar do triângulo da saúde, da alimentação de qualidade, do movimento dessas crianças, de pôr essas crianças para brincar, da natureza e tudo mais, do sono, né? E entrar com a suplementação, com a cerejinha do bolo, porque a alimentação sozinha não está dando conta de nutrir as nossas crianças, de nutrir a gente, né? Já começa pela gente, Aí gestante, vou pegar também o que a Maria Cecília trouxe, né? Primeiro que começa na gestação, né? Tanto que esse conceito de 1.000 dias de ouro, 1.100 dias de ouro, eu fui estudar mais profundamente onde que começou e tudo mais, e ele começou na Inglaterra, que eles pararam para pensar assim, gente, a gente precisa reduzir gastos na saúde pública, a gente está gastando muito. Aonde que a gente está errando? E eles foram ver que o problema estava lá atrás, quando essas gestantes engravidavam, quando essas mulheres engravidavam. E hoje a gente sabe que 70% das mulheres em idade fértil têm deficiência de ferro, porque a gente sangra todo mês, né? A maioria, se não usa nenhum DIU, nenhum outro método ali anticoncepcional que vai evitar, né, que a menstruação, ela vai sangrar. E a gente acha que é bobeira, mas isso é uma perda de sangue. E além disso, gente, vamos lá. Eu tô até com uns dados aqui que estão um pouco antigos, de 2009. Mas assim, ó, o consumo de refrigerante aumentou 400% de 1974 para 2009. O consumo de embutidos, 300%. Biscoito, 400%. E a gente teve uma redução muito significativa da ingestão de legumes, verduras e frutas. Então, a gente teve ali uma redução de 50% do consumo de peixe, por exemplo, 84% no consumo de ovo, que parece que até é uma coisa que todo mundo consome, né? Então, o que está acontecendo com a nossa sociedade? A gente está tendo alimentos cada vez com mais conservantes. Eu já até conversei com isso, o tanto de síndrome fúngica que a gente pega, tanto mulheres com síndrome fúngica, né? Porque tudo hoje foi feito para durar. E a gente sabe que se você fizer um pão natural e deixar ele fora da geladeira 1, 2 dias, vai ficar cheio. Mas os pães que a gente tem hoje no mercado duram 3 meses, 4 meses. Tem pão que dura quase um ano. O leite dura um ano. Gente, se você tirar o leite de uma vaca e deixar em cima da mesa, vai estragar em horas, né? Então, a nossa microbiota, não, o nosso solo não é o mesmo. O Brasil, ele é campeão em agrotóxico, dá dó, é de chorar. Então, assim, a nossa absorção não é a mesma, e aí é exatamente esse ciclo que a Maria Cecília trouxe. A mulher já engravida com muitas deficiências. Essa criança já, muitas vezes, já não consegue atingir o seu potencial de crescimento intrauterino, que a gente está vendo aí de parto prematuro, restrição de crescimento intrauterino, todas as complicações que a gestante pode. E eu nem estou falando das pós-natais, né? De tipo assim, quando o puerpério, que todo mundo fala, meu Deus, que não sei o que o cabelo, o emocional, tem tudo isso? Tem. Mas assim, se pegar uma gestante, né? E aí, só pegando um parênteses, eu fiz. Isso foi um dos pedidos de vocês no curso anterior, né? Nath, a gente quer aprender a suplementar gestante. Não adianta a gente querer suplementar essa criança, igual a Sibila trouxe, com 1, 2 anos de idade que chega no meu consultório. Eu quero aprender a suplementar, né, lá atrás. Então, eu tive esse cuidado de colocar a suplementação na gestação, né? É claro que eu sempre brinco que esse assunto daria para fazer um curso inteiro só disso, né? Mas com o conteúdo vocês já vão ter a capacidade de sim suplementar essas gestantes, né? E eu quero que vocês falem também como que é assim, porque muitas pessoas, alunas, falam, ai, Nath, é muito difícil, parece que eu não consigo entender. Acho que estou muito acostumado com protocolo, né? Fazer 1 miligrama por quilo por dose, até, né? E quando a gente fala de individualização, isso não existe. E eu queria que vocês acalentassem o coração delas e falassem um pouco assim, sobre essa questão, né? De individualidade bioquímica, individualidade de cada paciente. Como que vocês lidaram com isso? Eu acho assim, Nath, quando a gente começa a estudar suplementação, a gente vai com uma mente muito querendo já saber como prescrever.
Então, por exemplo, esse bebê de 1 ano que tá com isso, isso e isso, como eu monto essa prescrição? Quantos miligramas disso? Quantos microgramas? Eu boto isso num xarope? Eu boto isso num pó? A gente só quer, infelizmente, quando a gente começa, o resultado para a gente poder resolver. E eu tive que fazer o caminho inverso. Eu tive que ir lá ver o que o zinco faz no metabolismo, o que o magnésio faz no metabolismo, o que o cobre faz no metabolismo. Eu lembro que eu tirava muita dúvida com você até no começo, principalmente do cobre. Eu falava, gente, cobre, né? Ninguém nunca falou de prescrever cobre. Aí você vai entender a função. O que a vitamina C faz? O que isso junto com isso fazem juntos, né? Por quê? Porque daí você pega uma criança que tem lá, por exemplo, 3 anos, rinite alérgica, uma criança que tá sempre espirrando, sempre com o nariz correndo, tem dermatite atópica, tem não sei o quê. Aí essa criança tem um zinco baixo. Você vai falar, essa criança merece um zinco no tanque reserva ou essa criança merece um zinco muito bom? Sabendo que o zinco vai proteger mucosa, sabendo que o zinco tem papel na parte de proteção de pele, sabendo que o zinco tá. Daí você começa a entender que você tem que jogar com as doses. Claro que, né, você tem que saber até onde você pode ir, você tem que saber, né, como isso vai repercutir no paciente, mas você sabe que não tem prescrição igual para todo mundo. Eu acho que se pegar meus pacientes aí do último, desde o começo do ano até agora, não vai ter ninguém com prescrição igual, porque é muito variado. E aí você começa a ver também que tem coisas que não vão ter nos exames. Por exemplo, você não consegue dosar quercetina em exame de sangue, mas você sabe o papel que quercetina tem para a parte de alergia, por ser um ótimo antioxidante. Ele é muito bom para crianças que têm rinite alérgica, para crianças que têm asma, para crianças que têm dermatite atópica. Você tem que prescrever isso sem ter exames, né? Tem que saber prescrever isso, diríamos. Então, a gente tem que quebrar alguns paradigmas dessa tradição de tipo dose, até porque, gente, vamos combinar. A gente pega lá o protocolo hoje de prescrever 1 miligrama por quilo dia de ferro para um bebê de 3 meses que tinha fator de risco. Esse bebê chega com 1 ano e tá anêmico. Ou seja, esse protocolo, ele não tá tão... Primeiro, Que é legal. Oi? Absorve que 50% só do que chega no intestino maravilhoso vai ser absorvido. E aí a gente tem essa criança crescendo exponencialmente, demanda muito grande e muitas vezes já carente desse micronutriente. Então realmente não vai dar, né? A gente vê porque a anemia ela não tem diminuído. Tá com uma criança, 3. Às vezes eu brinco assim, né? Tá teu filho, mas amiguinho, um dos 3 estão anêmicos. Eu não tô falando nem com deficiência, já estão no último estágio da deficiência, né? Então E o que é legal é que, assim, você traz nesses cursos, e você e os outros professores que dão, a base teórica para entender tudo isso que a Alice falou. E o que assusta a gente, porque se a gente for ter essas informações, é muito artigo, muito livro que a gente tem que ler. E no curso vem um pouco mastigado, e eu tenho que ter anotado nas minhas anotações dos anteriores que tem o que a RDA fala, o que tal aconselha, e o que a Nath fala. Qual é a dose da Nath? Porque você traz de vários artigos e explica o porquê dessa dose um pouco maior que a gente precisa dar, qual que é o valor de limite de segurança ou não para suplementar. E o que é legal é que, assim, exatamente a questão do cobre. Eu nunca pensei em suplementar cobre, mas você precisa suplementar cobre para ter uma melhor absorção do ferro, do zinco, que são todos que competem pelo mesmo receptor. Então, isso é legal, né? A gente começa a aprender o porquê suplementar. Sim. Você vai perdendo medo, né, gente, aos poucos. Você vai fazendo, vai estudando. A gente troca ideia sempre com os colegas. Tem um caso mais difícil, isso foi uma coisa que o curso trouxe, a pós-graduação trouxe também, né? A gente tem uma rede de pessoas para quem você pode discutir com quem você pode discutir um caso mais complicado. Mas a base é entender como é que funciona o corpo, para que serve cada coisa, e daí baseado no que você viu naquela criança, se for um bebê, na gestante, né, na mãe, como que estava essa mãe, se está mamando peito, se está mamando fórmula, né? Para daí você pensar na dose. Porque eu tenho visto também na prática aí, depois desse tempo, 400 unidades de vitamina D para um recém-nascido, assim, 1 miligrama por quilo de ferro para um recém-nascido, a esmagadora maioria das vezes não é suficiente para chegar lá no final do primeiro ano e estar com doses ótimas, né, para otimizar crescimento e desenvolvimento. E isso tudo já tem vindo estudos, já tem vindo mais informação, né, que as coisas vão mudando, tudo na medicina muda, né, todos os dias. Então, a gente vai se atualizando,
vai trazendo mais informação, que não dá para ficar parado fazendo protocolo e colocando todas as crianças dentro da mesma caixinha. Cada intestino é de um jeito, cada gestação foi de um jeito, cada criança come de um jeito, tem dia que come, tem dia que não come. Então, assim, é impossível você fazer igual para todo mundo e o tempo inteiro. A mesma criança que hoje recebia 15 miligramas de zinco, pode ser que daqui 6 meses ela precise só de 5. E pode ser que daqui 6 meses ela não precise mais. E daí ela conseguiu corrigir as outras coisas. Então, isso é acompanhamento, é segmento, é estudo. E aí, fazendo. Isso eu percebi na prática. No começo eu ficava insegura ainda na hora de prescrever, né? Tirei muita dúvida com a Nath no início ali da minha vida dessa parte de consultório, de suplementação. E depois, vamos tocando o barco e vai dando certo, você vai vendo os resultados e tal, e vai perdendo medo mesmo de fazer, né? E uma coisa legal, né, meninas, é aprender a ler os exames. Igual a mamãe falou ali, meu médico não quis suplementar com a vitamina D de 23. A gente começa a ver que aquele valor de referência até 30 ali do exame laboratorial, isso não existe. Criança em fase de crescimento é 50, é 60 de vitamina D. Então, isso é legal. A gente vê, além dos valores de referência, mostrado pelos exames laboratoriais. E saber o porquê dessa alteração, né? Às vezes eu falo assim, 23, se você for ver na referência, nem tá ruim, tá? Mas assim, uma criança que nasce, você fala isso, nasce com 3 quilos e que com 1 ano tá com 10 quilos que seja, ela triplicou o número de células, ela triplicou a massa dela, né? Ela engordou, ela cresceu, o cérebro dela expandiu, então ela precisa de substratos, né? E aí tá 23 agora, tá dentro da referência, tá, mas daqui 3 meses vai estar 17, vai estar 14. E aí eu já vou ter que esperar a doença para poder fazer alguma coisa, né? Eu não posso pensar em prevenir, não posso pensar, não, peraí. Então, se eu já colhi um exame, estou com 1 miligrama de ferro por quilo por dia, e tá lá com 11 de HB, é uma anemia horrorosa? Não é, já tá bem ruim, né? Mas é questão de tempo para isso piorar. E a gente não quer isso, né? Tem uma janela de oportunidades na infância, todo esse desenvolvimento cerebral, neuronal, que eu não posso perder tempo, né? Outro dia eu vi. E até de silenciar Ai, a amiga, gente de algumas doenças, né? A gente vai entrar aqui, dá pra falar mais milhões de horas sobre isso. Mas se a gente tem um metabolismo que funciona bem até os 4 anos de vida, principalmente, que hoje a gente fala, né, que é o tempo ali, principalmente da programação metabólica da criança, se a gente se atentar às doenças que são muito presentes naquela família, por exemplo, ou nos irmãos mais velhos, a gente às vezes consegue fazer com que essa criança não desenvolva algumas doenças. Isso é muito sério, né? Eu acho que isso, assim, é uma coisa que, meu Deus, não tem nem palavra para dizer o quanto isso é sério, né? Então, não tem outro O que eu caminho a queria não ser falar estudar assim, o isso. que eu vejo muito, eu não sei vocês, mas eu como especialista, né, como gastropediatra, eu vejo que é um ciclo, tá? Então, qual que é o ciclo que a gente vê? Essa mãe já engravida com micronutrientes baixos, essa criança já nasce com uma reserva baixa. Muitas vezes, infelizmente, não consegue estabelecer esse aleitamento materno, já começa com fórmulas lácteas. Essa criança já desenvolve algum tipo de alergia, como a mais comum, que é o APLV. Por conta do tipo de alergia, a gente já tem um sistema imunológico que entra em colapso ali, começa aquela bagunça imunológica. Esse intestino, eu queria ver se eu tava com meu intestininho aqui, mas não tô. Esse intestino já começa a ficar todo furado, né? O famoso leaky gut, intestino gotejante, permeável. Eu já começo a se pensar que o intestino, ele possui hoje 80% das células imunológicas, eu já começo a ter mais uma bagunça imunológica, e aí vem o quê? A primeira infecção, a primeira doença. E aí a gente tem que usar o quê? Antibiótico. E a gente vai perpetuando esse ciclo. E a gente tem artigos claríssimos, tem hora que eu fico brava aqui, fico, né? Não vou falar a palavra, porque eu estou aqui numa live, eu tenho que me conter, mas eu fico chateada. Porque começam as infecções recorrentes, o uso de antibiótico recorrente. Eu fico chateada porque ninguém pensa que esse intestino tá uma bagunça e fala que simplesmente é normal. Vamos dar corticóide, vamos dar antibiótico e ninguém lembra de trabalhar esse intestino. E aí, o que a gente tem? Doenças do neurodesenvolvimento. Crianças com TDAH,
crianças que têm o gene do autismo. A gente sabe que o autismo é uma doença genética, mas eu posso, como a Alice falou, claro que dependendo do caso, né? Silenciar um pouquinho esse gene, ou então, né, dar ali, apertar o gatilho para esse gene. E aí a gente começa a ter uma cascata de doenças, de uso de antibióticos, de questões familiares que começam a acontecer, né? Essa família começa também a se desestruturar, o marido brigando com a mulher, a sogra se metendo. E é isso, gente. Então, assim, quando a gente suplementa essa gestante, quando a gente suplementa essa criança, e assim, vamos ter um módulo inteirinho nesse curso de gastro, aula ao vivo do Murilo Pereira, falando sobre o 6R da modulação intestinal na infância. Eu falando de coprológico, o Bruno Zilber falando de probiótico, pós-biótico, parabiótico, né? O Bruno hoje, ele sabe tudo, ele é microbiologista. Então, ele sabe tudo sobre esses bichos, vamos falar assim. Então, assim, eu tive esse cuidado também nesse curso de colocar o intestino, porque não adianta a gente, né, suplementar, falar de estilo de vida, de alimentação, se eu tiver um intestino lá permeável que não está absorvendo nada, né? Nath, até lembrei de uma paciente que me procurou ontem, que até pedi autorização para a mãe para falar, né? Mas é uma menina de 10 anos, um autismo, e a mãe me procurou acho que em março para suplementação. Começou a suplementar, a mãe completamente aversa aos remédios, né? Esperidona e todas essas coisas que a gente vê muito nesses pacientes. E a mãe fez o tratamento por 3 meses e parou. A mãe voltou ontem desesperada. Ela falou: eu parei a suplementação, ela desregulou completamente. A gente nunca mais tinha visto ela assim. Ela não para quieta em casa, ela vai mexer em tudo. Ela voltou a se morder, que ela mordia o dedo. E com suplementação, ela estava outra criança. Ela falou: eu estou recebendo reclamação da escola todos os dias, coisas que enquanto ela suplementava eu não recebia mais. Os professores estavam elogiando que ela estava com mais foco. Então, assim, quando a gente também já tem a doença instalada, né, ou alteração, distúrbio qualquer instalado, transtornos instalados, a gente consegue ver o quanto a suplementação ela também regula para que aquele paciente, independente, né, de ter autismo ou ter qualquer outra coisa, ele fique mais funcional na sua vida, que ele durma melhor, que ele se alimente melhor, que ele viva melhor, que ele consiga brincar. E a gente está falando aqui de coisas que são básicas, mas são muito importantes na infância, né? O dormir, o brincar. Então, assim, a suplementação, ela atua em tudo isso. E é uma coisa que, por mais que falem, é uma coisa assim, tem que fazer um curso, tem que começar e ver na prática teus pacientes dando esses feedbacks. Porque mesmo eu já tendo muitos feedbacks, eu ainda me surpreendo. Tipo, ontem quando a mãe chegou, eu falei, meu Deus, eu não imaginava que tinha mudado tanta coisa assim. E é por isso que eu tive cuidado de colocar um módulo só de distúrbios clínicos, né? Então a gente vai falar de TDAH, de T21, de autismo, da parte gastrointestinal. A gente vai ter uma aula só de dislipidemias, que a gente está pegando muito também, né? Crianças com alterações de colesterol. Fitoterapia, uso de tinturas, né? Tudo isso. E só complementando a sua fala, esses pacientes que eu citei e tudo mais, não dá para ficar sem suplementação. Infelizmente, o metabolismo deles tem uma necessidade maior, né? Eles metilam mais, enfim, a gente tem que suplementar, né? Além de todo o resto que a gente já falou aqui, natureza, alimentação, parentalidade consciente, né? E tudo isso. E eu acho legal que até a equipe multi vem conversar com a gente, né? Então, um pacientinho meu com transtorno de processamento sensorial, a TO dele veio conversar comigo. Como ele mudou a resposta na terapia pós-suplementação. E também falar dessa equipe multidisciplinar, tem uma Nutri ali perguntando sobre o curso, não é só para pediatras, né? É para nutricionistas, e é importante nutricionistas saberem dessa suplementação para junto com a gente e guiando a família. Tem muita coisa que eu preciso da nutrição ali para ver cardápio, para ver questão alimentar, e aqui, pelo menos aqui na minha cidade, a gente discute muito com as nutris infantis e vai trabalhando junto para o melhor para a criança. Mas essa questão da equipe multi vir conversar com a gente, falando dos resultados, é muito legal. Não, a Nutri tem que trabalhar com a gente tem que trabalhar com a Nutri, na verdade, porque não adianta nada eu gastro, querer
né, mudar o intestino sem falar de alimentação, sem ajustar essa alimentação, né? Muitas vezes eu pego mães que chegam, não, ele come super bem, tipo uma diarreia crônica. Ah, de manhã ele come mamão com chia, com mel. Aí eu comecei a, né, ficar, ai meu Deus do céu, tá, é super saudável isso tudo, mas no caso dele, que está com diarreia, nada disso seria interessante agora. Nossa, é mesmo, achei que eu tava arrasando. Não, vamos passar no Nutri, né? Então é tudo isso, né? A Érica está aqui perguntando: tem algum suplemento para criança com 2 anos com intolerância à lactose? Aí a gente tem que ver, Érica, né? A lactase, ela é uma enzima que fica ali nas bordinhas das nossas microvilosidades. E se eu tiver alguma coisa que está alterando essa microvilosidade, quer ver uma coisa que faz muito em criança que altera a microvilosidade, é giardia, né? Que muita gente ou não pede exame de fezes, ou pede exame de fezes e ele vem negativo, né? E às vezes eu pego muito paciente que tem intolerância à lactose, mas na verdade ou é um intestino permeável ou é uma parasitose que depois de tratada tem aí uma melhora, né? Mas enfim. Mas eu não sei, meninas, se vocês querem comentar mais alguma coisa. Eu acho interessante falar também que muita gente, né, que pode estar assistindo a live ou que às vezes faz o curso, fala assim, ai, Nath, mas eu trabalho no SUS, né? Suplementação é coisa cara, suplementação é coisa de paciente particular. E não é bem assim, tá? É claro que, infelizmente, a gente ainda não tem políticas, né, públicas na área da saúde que ajudem a gente nesse sentido. Mas, por exemplo, eu vou falar o que eu fazia quando eu trabalhava em postinho de saúde lá em Bálsamo, no interior de São Paulo. Eu combinei com o secretário de saúde que algumas crianças eu iria suplementar, né? Porque ia ficar mais barato para eles fazer uma suplementação de R$ 30 com ferro, zinco, B12, B9 e magnésio, que seja, né? Porque a vitamina D tinha no posto. Do que essa criança doente, essa criança indo internada, essa criança toda hora lá no posto de saúde com algum problema. E aí a gente fez um combinado, né? Que a prefeitura ela ia pagar esses suplementos, que ficava realmente em torno ali de R$ 30. Então, assim, eu acho que quanto mais pessoas entenderem sobre o assunto, né? Saberem o que estão fazendo e tudo mais as portas vão se abrindo aí para que a gente consiga atingir mais pessoas que não têm condição, às vezes, de manipular uma fórmula muito, muito bacana, né? Mais completa, mas que consiga ter pelo menos o essencial ali, ou o que aquela criança precisa mais. A Nath, gente eu brinco assim, é para fazer um arroz com feijão bem temperadinho, sabe? Então, às vezes, no sentido assim, de você faz o básico, é vitamina D, é ferro, é B12, é zinco, é B9, pronto, sabe? E às vezes você não precisa de muita coisa. Quando for um paciente que você vê que não vai ter condição de manipular uma fórmula com... Porque, gente, o céu é o limite, né? Dá para você fazer 200 mil coisas, né? E realmente tem que ver o que cabe na realidade de cada família ali naquele momento e tal. E principalmente para paciente do SUS ou que tem alguma dificuldade financeira maior, às vezes é mais barato você manipular uma vitamina D e um ferro do que você comprar um Neutrofer, do que você comprar um outro. não. O que eu vejo de pai e mãe gastando dinheiro com polivitamínico de farmácia, que chega lá tem 1 micrograma de cianocobalamina, nem é metilcobalamina, né? Que só tem tranqueira, que tem metilparabeno, né? Que são os derivados do petróleo, que a gente já sabe que é péssimo para a nossa microbiota. Em vez de gastar, né, R$ 30, R$ 40 numa suplementação aí que vai durar mais de 30 dias manipulada, é demais. E pode ter muita gente aí também olhando meio torto, assim, mas dá para confiar em farmácia de manipulação? Mas como que eu manipulo da maneira adequada? Então, isso tudo vocês com certeza vão aprender no curso. Inclusive, eu pedi para a Marane fazer uma aula só de o que a farmácia tem que ter. Ela tem que ter uma balança de precisão, ela tem que ter isso, ela tem que ter aquilo. Então, assim, a gente teve esse cuidado. E eu não sei, acho que eu contei, vocês sabem, mas acho que o pessoal não sabe, que a Marane, né? Ela entra nesse curso. A Marane é uma farmacêutica, especialista em manipulação de suplementos.
né, que não tem nenhum conflito de interesse com nenhuma farmácia, né? Ela não está lá para vender suplemento, ela está mesmo para dar essa consultoria técnica, né? E ela vai estar fazendo esse acompanhamento, essa consultoria durante todo o curso. Então, todas as aulas que eu estou montando, eu mostro para ela. E ela já veio com várias ideias, né? Nossa, Nath, já tem gente usando ferro transdérmico, ferro tópico para aquelas crianças que estão com o intestino muito ruins. Vou baixar aqui uns artigos, vou fazer o teste aqui na farmácia para ver como é que vai ficar. Então, assim, isso eu achei que é uma coisa, um diferencial muito bacana, porque também não adianta a gente saber tudo do suplemento, do metabolismo, onde é que vai agir, se a gente não fizer numa farmácia que a gente sabe que vai fazer o negócio direito, né? Então, é tudo isso. Bom, uma pergunta que sempre me fazem no consultório ou até nas minhas caixinhas é se a criança ela vai ficar dependente de suplementação para sempre, né? E eu acho legal falar disso também, porque no mundo que a gente vive hoje, é muito difícil que não se precise suplementar algo. Chutando por baixo, pelo menos uma vitamina D e um ômega, tá? Mas existem sim crianças que comem muito bem e que eu falo que a gente vai usar esse tempo de suplementação como mudança de hábito de vida. Porque às vezes aquela criança ela come de tudo, mas ela não tem uma dieta estruturada. Então, não tem uma nutricionista às vezes para ajudar nessa variabilidade de legumes, de frutas, de enriquecimento de alimentos com sementes, com especiarias, enfim, com outras coisas. Então, acho que isso também é uma coisa legal de saber que eu tenho pacientes que eu já suplementei, assim, às vezes adolescentes, né, que entram naquela fase de não querer comer direito, não sei o quê. Aí a gente conversa com eles, suplementa 6 meses, eles mesmos já entendem que precisam comer melhor. E aí pronto, o negócio vai pra frente, você repete exame sem suplementação e se mantém bom. Então não quer dizer que suplementação é eterna, porque tem muitos pais que têm um pouco de receio de, nossa, vou fazer suplementação para sempre. Algumas coisas sim. Eu, por exemplo, tem coisas que eu sei que eu tenho que suplementar o resto da vida porque eu não atinjo na minha dieta mesmo por questões de hábitos de vida. Eu moro no sul, um lugar que quase não tem sol, fico dentro de lugar fechado, não tem vitamina D boa, nunca tive na minha vida sem suplementar. E ômega, né? Embora eu coma peixe toda semana, eu não como em quantidade suficiente nem outras fontes de ômega. Então, a gente tem que ter esse filtro também de entender que não é todo paciente que vai precisar disso para sempre. A suplementação, ela não é a salvadora da pátria se a gente não dá para esse intestino outras coisas que ele precisa, uma alimentação saudável, atividade física. Então, eu gosto muito daquela expressão que a gente usa entre a gente, né? Da suplementação ser a cereja do bolo mesmo, né? E como toda cereja do bolo, a gente quer tirar a cereja do bolo também em algum momento, né? Então, a gente quer dar para esse organismo potencial, mas junto com esse tempo que eu falo de suplementação, eu falo a janela de oportunidade para vocês reorganizarem hábitos. Ontem no consultório, uma menininha de 2 anos que tomava refrigerante todos os dias no almoço. Eu falei, eu posso fazer a suplementação mais linda do mundo para você. Se a gente não cuidar com o básico de, tipo, tirar um refrigerante do almoço em 2 anos, você está jogando sim seu dinheiro no lixo, né? Então, e o tempo de saúde dessa criança também, né? Que para mim é o mais importante. Eu falei, não adianta querer corrigir de um lado e do outro a gente está estragando. Então eu falo, não adianta a gente colocar, eu falo isso para os pais, né? A suplementação no patamar de vai resolver tudo, porque tem o lado da família que tem que fazer coisas vocês, por mas eles assim, também. eu já cansei de pegar paciente também com os exames até ok, uma coisinha ou outra, um zinco, um ferro, uma B12, mas o resto tudo bacana e cheia das coisas. Então, assim, suplementação não é a salvadora, a gente sabe que, né, a criança adoece por vários motivos, né, motivos sistêmicos, muitas coisas que estão acontecendo ali naquele casal, naquela família, enfim. E, né, endossando o que você falou, realmente a gente não vai suplementar para sempre. A gente percebe o quê? Até os 2 anos de idade, que a própria Sociedade Brasileira de Pediatria fala, a gente tem um neurodesenvolvimento, um desenvolvimento cerebral, um crescimento, uma demanda muito grande. Então a gente precisa suplementar, mas assim, fez 2 anos, amanhã vou parar? Não, aí vai depender dos exames, vai depender da alimentação, do estilo de vida, como você trouxe, da demanda, né? Mas eu diria que até os 4 anos essa demanda é maior. Depois dos 5 até uns 7, eu vejo que, né, é mais tranquilo. Dependendo
estilo de Mas, vida, assim, né? dá uma tranquilidade, dá para poder, né, deixar um tempinho sem. Igual você falou, eu também sempre deixo a vitamina D e o ômega, pelo menos. Mas mesmo o ômega, às vezes eu tiro um tempinho, porque eu, particularmente, acho um saco tomar ômega. E depois, por volta dos 12 anos, a gente tem de novo um estirão do crescimento ali, uma demanda grande novamente, a gente tem que suplementar. E aí, gente, vem aquela questão que eu sou mãe, ainda não chegou a hora de colher os exames da Maitê, né? Já tô até ansiosa e curiosa para coletar, porque eu dou todo dia a suplementação dela. Eu não a babá, que eu fico assim. Gente, eu tenho que ser sincera, tá? Eu não gosto de dar. A babá dá religiosamente. Mas a gente tem que colher exame de sangue, gente. Não dá, sabe? Para falar, ah, não, mas ele é saudável, ele é muito esperto. Às vezes eu vejo ele, nossa, mas ele é virado no 220. Eu ainda fico pensando, ai, Jesus, também criança, né, agitada demais, espoleta demais. Até que ponto não pode ser uma deficiênciazinha ali e acaba agitando demais a criança. É muito importante a gente coletar, pelo menos, gente, uma vez no ano, tá? Ninguém tem dó de dar chocolate da McDonald's. Ah, mas só uma vez pode, mas tem dó de colher o exame, né? Então, a gente precisa avaliar. Cada criança é uma, cada metabolismo é um, cada gestante teve a deficiência disso ou daquilo durante a gestação, né? Então, é bem importante. Também não dá para pedir a tabela periódica, né? Isso aí a Não, gente tem que a idade da criança, né, e tal, para ir com ser certeiro no pedido dos exames também, né? Porque se você perfila. vai É, nossa, vai uma ex sanguínea na criança, né? E não dá, tem que ser dentro da realidade de onde essa pessoa mora, se tem laboratório com microtubo ou não tem. Eu tenho uma dificuldade grande com isso aqui na minha região. E aí você direcionar para aquilo que é mais importante, baseado até nas queixas, né, durante a consulta. E porque senão, gente, você vai ficar pedindo coisas que você não sabe nem interpretar depois, né? O que você vai pedir, só porque tem que pedir. Não é assim que funciona, e muito menos em pediatria, né? Nossa Senhora. é. Então tem que tomar cuidado com isso também. Tubo de coleta de laboratório tem 4 ml, né? Então, tipo, se às vezes tira 10 tubos, poxa, são 40 ml. Para uma criança é muita coisa. Então, não dá para sair pedindo tudo. Tem coisa que a gente não precisa pedir. Eu não preciso pedir para uma criança de 1 ano vitamina A, vitamina C. É interessante, eu gostaria muito de saber. É, mas não tem coisa que a gente tem que dar uma seguradinha, pede daqui a pouco, né? Vamos pedir aqui a ferritina, que é muito importante, o hemograma, e aí a gente vai fazendo assim. Tem uma dúvida aqui que me mandaram, o Eli. Doutora, minha filha é noide, mas o caso é clínico, mas a alergista indicou aplicar vacina. O que é melhor, suplementação ou vacina? Ela vai fazer 6 anos. E é isso, Eli. Uma coisa não exclui a outra, tá? Eu não sou alergista, eu não sei prescrever vacinas, mas com certeza, se a gente dá para sua filha o que o sistema imunológico dela tá precisando, né? Naquele momento, igual as meninas já citaram, o zinco, muitas vezes o cobre, né? Quando a gente pensa na alergia, a gente gosta ali da quercetina, da L-glutationa reduzida, da vitamina C, que é muito importante, né? Ajustar esse intestino aí, ver se pode ter algum alimento que talvez não faça tão bem para ela nesse momento que ela está ingerindo com frequência e tá bagunçando mais ainda esse sistema imunológico. A gente pode sim arrumar isso e fazer a vacina se for indicado, né? O ideal seria um alergista aí com esse olhar integrativo, que tenha esse domínio disso tudo para poder te ajudar de maneira mais assertiva, né? E o que é legal é que a gente recebe, assim, mudando um pouco de assunto, a gente recebe tantas informações legais nesses cursos que a gente faz com você que a gente vai mobilizando todo o contexto. Igual, eu nunca tinha pensado nessa questão de microtubos para tirar menos sangue da criança. Daí a gente começa a cobrar do laboratório, que aqui também tinha uma dificuldade, daí o laboratório começa a se mover para ir atrás desses microtubos. Eu nunca tinha conversado com a farmácia de manipulação se ela tinha uma balança monitorizada. Então, a gente vai aprendendo essas coisas e cobrando do contexto. E tudo isso vai agregar para a criança, né? A gente vai ter uma qualidade de suplementação, de tratamento. E
ter esse controle melhor para a criança. Perfeito. Muito bom, é isso aí. E aí as pessoas vão se esforçando a estudar mais. O farmacêutico vai estudar mais, as mães começam a querer se informar melhor sobre o assunto, o pessoal do laboratório começa a criar estratégias para poder, né, dar essa coleta. É isso aí que a gente quer, né? Ai, meninas, 55 minutos já aqui batendo esse papo maravilhoso. Foi muito bom. Eu não sei se quem está aqui tem alguma dúvida, quer trazer alguma pergunta. Eu não sei se quem é médico, se quem é nutri também que está aqui já está lá no nosso grupo de WhatsApp, né? Que eu estou colocando. As meninas também estão me ajudando, né, nessa leitura e resumo de artigos sobre suplementação. A gente está alimentando o grupo com vários artigos, várias coisas bacanas. Então, mesmo que você não vá fazer o curso, eu acho interessante estar lá, porque é um conteúdo, né, de qualidade gratuito. E quem tiver lá na lista de espera vai ter um desconto de mais de R$ 500. A gente vai abrir a lista primeiro para os alunos da pós e para os ex-alunos. Claro que eu sempre dou prioridade para quem já é aluno meu, que vai ser no dia 18, tá? E dia 19 e 20 48 horas para quem está na lista de espera fazer a matrícula com 12 vezes sem juros. Mais de R$ 500 de desconto e ainda vão receber em casa um material para vocês utilizarem no consultório, mais ou menos deste modelo aqui, que vão ser lâminas, né, informativas, interativas, para que vocês possam mostrar para o paciente de vocês onde que a B12 vai agir, onde que o zinco vai agir, né? Então, é muito interessante estar lá no nosso grupo de WhatsApp, que está lá no link da minha bio para que vocês entrem, tá? E, Daniela, qual a melhor forma de vitaminas? Goma, óleo, de uma vitamina para outra, né? Vitamina D, vitamina A, vitamina E, são vitaminas lipossolúveis, então a gente sabe que elas, né, vão ser melhor absorvidas se elas forem veiculadas num óleo, né? No TCM, no azeite, enfim. Mas também tem que tomar um pouquinho de cuidado com o tipo de óleo. Tem algumas vitaminas dele no óleo de amendoim. E a gente sabe que o óleo de amendoim ele tem um potencial higiênico e tudo bem, de vez em quando, mas aí todo dia, tantas gotinhas por 2 anos já não seria tão interessante, tá, Dani? Quero agradecer as meninas, né, estarem aqui 8 horas da manhã, né? A gente sabe que todo mundo tá numa vida corrida danada, que tempo hoje acho que é uma das coisas mais valiosas que a gente tem. Que vocês continuem mudando a vida de muitos pacientes, fazendo a diferença na vida de muitas famílias, né? Que daqui a 20 anos o paciente, sei lá, passa em primeiro lugar em medicina e mande uma fotinha com vocês, pequenininho lá no consultório e fala, tá vendo? Suplementei direitinho, tô tirando 10 em medicina. Não, tô brincando, mas tô falando sério, né? Eu fico feliz aí de ver o crescimento de vocês, né? Onde vocês estão chegando. Estou sempre acompanhando lá nas redes sociais e vendo todo só a pediatra que vocês têm cada vez mais se tornado, mas a empreendedora, a mãe e tudo mais. Que vocês continuem brilhando assim, né? Na pediatria e na vida e contem comigo aí. E bora lá, tem muita coisa para fazer nessa monitoria. Vocês estão achando que é só. Tamo junto. Obrigada, Nath. Obrigada a você pela oportunidade e por todo o ensinamento. Eu que agradeço. Um beijo. Boa semana para vocês. Gente, são as meninas aí, se vocês não seguem, viu? Agora. Beijo, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Até.